continuando aqui o nosso treinamento zero de blockchain, vamos agora falar de smart contracts e a revolução Web 3.0. A gente já disse como é que a blockchain é capaz de eliminar uma série de problemas do sistema econômico vigente, mas ainda precisamos comentar outros pontos, ou seja, tem muito mais coisa que dá para consertar. E uma das coisas mais importantes é acabar com a confiança, que parece algo muito feio, mas é algo muito bom e que só aumenta a confiança, ironicamente. Aqui eu trouxe um exemplo. Você deposita, sei lá, R$100 no banco ou saca R$250, você confia em autoridades externas de que aqueles pedaços de papel valem alguma coisa. Isso não é ruim. A confiança começa a ser deletéria, no entanto, quando a gente fala de tratar de realizar serviços. Vamos supor que você contrata uma seguradora para consertar seu carro. Ou seja, se sofrer um acidente no seu carro, você assinou um contrato e a seguradora vai pagar pelo conserto do carro. Enquanto isso não acontece, você paga mensalidade. Então, no caso, beleza, se o carro bater, o conserto vai para a seguradora pagar. Ela vai pagar caso dê um problema, enquanto isso não acontece, você paga. Nesse caso, você está confiando na seguradora por meio de um pedaço de papel que a seguradora vai cumprir a parte dela caso seja requisitado. Mas a gente bem sabe como funciona a empresa de seguro. No fim, ela vai fazer de tudo para não ter que pagar. Muitas vezes vai ter que ir até a justiça. Mesmo que depois você consiga ir até a justiça e fazer com que a empresa de segurança pague, cara, tu vai ter tido todo esse problema para fazer algo que já era para ela ter feito. Então veja como confiança pode ser problemático, dependendo da confiança de que o outro vai fazer a parte dela, ao invés de simplesmente ter um mecanismo que faça tudo acontecer automaticamente. Então, depender de confiança para a execução do serviço é problemático, pois você nunca vai ter uma garantia de que a transação vai ser 100% concluída. E aí vem o conceito de trustlessness. Trustless é sem confiança e ness é segundo a gramática lá americana, não sei como é que funciona a brincadeira, segundo a WhatsApp, isso aqui é, sei lá, torna substantivo, então enfim, sem confiança, tá? Bom, no fim, um sistema que não dependa de confiança para funcionar, ironicamente, é aquele no qual você mais vai confiar. Porque você não tem que confiar em alguém para algo acontecer. Você sabe que vai acontecer. Logo, você confia nesse serviço, porque ele vai acontecer. Legal, né? Então, um sistema que funcione sem depender de confiança é chamado de trustless. E aqui uma imagenzinha, né, que trustless is the new trustworthy. Ou seja, não depender de confiança é aquilo que é mais digno de confiança. E aqui vem Nick Szabo e a lei altamente evoluída. Em 94, o jurista, criptógrafo e programador Nick Szabo propôs o conceito de contratos inteligentes, com o intuito de aumentar a eficiência dos contratos no direito, além de torná-lo à prova de fraudes ou omissões. Isso foi algo bem interessante que ele criou, porque ele juntou essa parte de programação que ele trabalhava, né, com a parte do direito, né, porque ele é de fato, se não me engano, ele já foi juiz, ele foi advogado, e ele propôs isso num paper em 94. Tá aqui o paper, tá? Eu linkei para vocês brincarem um pouquinho, darem uma olhadinha. É bem interessante e vale a pena dar uma olhada. E aqui é um fun fact, né? O Nick Szabo, ele foi o proponente do chamado BitGold. Ele propôs isso aí num outro paper, que é uma tecnologia que deu alguns contornos porque iria virar o Bitcoin depois. Tanto é que muitas pessoas acham que o Szabo ele é uma das pessoas que pode ter sido o Satoshi Nakamoto. Tem outras pessoas também que podem ter sido, Linus Torvalds, muita gente fala que pode ter sido ele, mas o Nick Szabo é um dos mais fortes candidatos para ser o Satoshi Nakamoto, até porque o Nakamoto ele criou o Bitcoin e ele é muito semelhante ao BitGold, bebe bastante no BitGold. Enfim, contratos inteligentes, tal qual o Szabo teorizou, são um script automatizado, é um protocolo por código em que as duas partes do contrato codificam as tarefas que cada parte deve realizar. No momento em que as condições forem satisfeitas, o script executa todas as tarefas, automaticamente. É como se, naquele exemplo diante da seguradora, o contrato inteligente detectou que seu carro bateu, automaticamente ele debita na conta da seguradora. E ela nem pode reclamar. Por quê? Porque toda a codificação do contrato foi feita previamente, vocês concordaram com aquela codificação. Não tem mais o que ser feito. Se debitou, é que ambos concordaram. Ela não pode reclamar depois disso. Por isso que é interessante. Então, é como se o carro batesse, automaticamente debita. Ah, mas ela não quer pagar. Não importa. Ela colocou o contrato na blockchain. Ele não pode ser adulterado. Essa é a parte fantástica da brincadeira toda. E aí vem toda a brincadeira. Os smart contracts que o Szabo teorizou, em teoria, não necessitam da blockchain. Em teoria. Mas eles acabam por serem implementados de maneira muito superior se forem incorporados à rede. Primeiro que
A descentralização garante a inalterabilidade por parte de agentes centralizados. Por exemplo, se a minha seguradora ela é ultra, hiper, mega poderosa e esse contrato fosse colocado num servidor da Google, por exemplo, pode ser que a seguradora fosse lá na Google, molhasse a mão de alguém, pedisse para adulterar o registro do contrato e no fim eu acho na minha cabeça que o contrato foi assinado e vai dar tudo certinho quando de repente, opa, meu carro bate e não tem o débito automático. Entende o problema de centralizar um smart contract? Você pode fazer sem descentralizar, mas fica melhor descentralizando. Segundo ponto, a resistência à censura e a imutabilidade aumentam os níveis de confiança para ambas as partes ao executar o contrato. Eu, quando vou contratar minha seguradora por um smart contract, eu já tenho a confiança de que se ambos concordarmos com o contrato, não tem essa dela tentar dar uma de João sem braço depois, falar que não vai pagar. Eu sei que vai acontecer porque antes da gente concordar, aliás, no momento que a gente concordar com o contrato, ele vai estar na blockchain, eu vou ler o contrato, eu vou saber como ele é, então, e como não vai poder ser, não tem como mudar o que está escrito no contrato, eu sei que vai acontecer da maneira que eu assinei. Isso que é legal. E por fim, a auditabilidade fornece uma garantia de execução, porque eu posso depois olhar ali na blockchain, posso olhar eu posso auditar o contrato e ver que ele continua igualzinho da maneira que eu coloquei. Mais uma coisa para eu confiar, mais um motivo para eu confiar no contrato. Por isso que é muito melhor você colocar smart contracts na blockchain e incorporar os contratos à rede permite transações e serviços de forma descentralizada dentro da rede. Eu não preciso, por exemplo, fazer isso fora da rede, fazer uma API, fazer isso num site da Google. Não, eu colocar smart contracts dentro da blockchain já permite que dentro da blockchain eu consiga realizar transações e serviços fazendo por dentro da blockchain seja muito mais do que apenas um registro de transações, como é o caso do Bitcoin, que só registra, A deu 10 Bitcoins para B. Só isso que é a rede do Bitcoin. Mas eu posso, trazendo esses smart contracts para a rede, entender a rede como algo muito maior, em que eu posso, por exemplo, colocar empréstimos, comércio, trading e muito mais. Tudo isso pode ser feito na rede. Pode ser feito in-chain, ou seja, somente dentro da blockchain. E quem percebeu isso aí, quem percebeu que de fato trazer smart contracts para a blockchain era algo interessante e inteligente, foi o tal do Vitalik Buterin. E foi aí que surgiu a Ethereum.